Olá, o meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou professora, pesquisadora e completamente apaixonada por literatura. Esse é o canal Mundos Possíveis. O objetivo do canal é compartilhar com você as minhas leituras, conversar sobre literatura clássica e também sobre literatura contemporânea, dando dicas, sugestões e trazendo embasamento teórico e crítico para aprofundar as leituras. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Olá, leitores! Bem-vindos ao vídeo de hoje, que é sobre a obra Homens Imprudentemente Poéticos, do escritor português Walter Ugumãe. O vídeo de hoje é mais um da série com as minhas sugestões de literatura contemporânea para vocês. Então é o momento de eu dividir as minhas leituras mais recentes e a gente poder conversar sobre esses escritores que são do nosso tempo e que estão falando com a gente sobre esse nosso tempo. Bom, não se esqueçam que na descrição de todos os vídeos eu deixo as referências completas das obras sobre as quais eu estiver falando e deixo também links para textos críticos que possam aprofundar de uma certa maneira as leituras. Vamos ao nosso livro de hoje. O Walter Ugumãe é um escritor que nasceu em 1971, então é um escritor jovem, está aí com 40 e poucos anos. Ele é formado em Direito e depois pós-graduado em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea. Vem publicando já há muitos anos e em 2007, ou seja, mais ou menos aí 10 anos, ele atingiu o reconhecimento público em Portugal, ganhando o Prêmio Literário José Saramago pelo romance O Remorso de Baltasar Serapião. E nessa ocasião, o próprio José Saramago, divo máximo, maravilhoso, absoluto, que estava vivo, fez comentários muito positivos sobre o Walter Ugumãe, dizendo que ele era uma espécie de tsunami na língua portuguesa, que a obra dele valia realmente muito a pena ser lida. Claro que quando o divo máximo, José Saramago, diz que um escritor é bom, o mínimo que a gente tem que fazer é ler o escritor para poder procurar ali o que o Saramago viu nele, poder entender melhor esse fenômeno literário que é o Walter Ugumãe. De lá para cá, nesses últimos 10 anos, ele tem publicado bastante, ele é uma espécie de queridinho da crítica, muitos trabalhos acadêmicos já sendo escritos sobre ele. E ele, além de escritor, é também artista plástico, desenhista, teve exposições individuais em Portugal, é músico de uma banda e também tem trabalhado como apresentador de TV, né, em vídeos sobre literatura, entrevistas de literatura e tal. Ele viaja sempre para o Brasil, ele já veio várias vezes para o Brasil, participa de vários eventos literários aqui no Brasil, tem colaborado com artistas brasileiros, ele também trabalhou bastante tempo, ele fundou uma editora que publicou brasileiros lá em Portugal, então a gente tem um intercâmbio aí de verdade entre esse escritor que é português, mas que tem um público enorme aqui no Brasil, tem sido muito lido aqui no Brasil, tem sido muito estudado aqui e tem colaborado inclusive com outros autores brasileiros em projetos por aqui. Então é um escritor que tem bastante repertório aí para a gente poder fazer a leitura dela. Bom, vamos à nossa obra de hoje, que é de 2016, o Homens Imprudentemente Poéticos. Pausa para o título, porque este título é lindo, né? E é um título intrigante. A gente, como leitor, não pode passar direto pelo título. Por que será que esse escritor escolhe esse título para sua obra? Homens Imprudentemente Poéticos. Então, eu, como leitora, preciso pensar. O que será essa imprudência que estes homens cometem? O que é ser imprudente? O que é se arriscar? O que será que esses homens colocam em risco? E como é que eles fazem isso poeticamente? Qual será a imprudência poética desses homens? Essa pode ser uma chave de leitura bastante interessante. O leitor não pode deixar passar direto um título tão bonito, tão expressivo quanto esse. Então vamos lá. Essa história se passa no Japão, numa aldeia pequena, bem tradicional, aos pés de um lugar que existe de verdade, que se chama a Floresta dos Suicidas. Vale um Google, né, sobre a Floresta dos Suicidas para entender um pouco esse cenário que o nosso Walter Ugumãe vai apresentando para a gente. É legal a gente ver que o projeto gráfico do livro é super bonito, né? E ele traz essas ilustrações que nos lembram mesmo muito
o imaginário japonês. Então é como se nós tivéssemos aqui ilustrações que remetem ao ideograma, à pintura japonesa, não é? Então isso já vai criando na nossa mente, de uma certa maneira, um cenário para a nossa leitura, vai criando uma ambientação. Interessante mesmo a gente observar como que essa ilustração nos prepara para entrar na obra. Porque para a gente, aqui o leitor comum, o leitor brasileiro, ter que pensar no imaginário japonês, pensar, né, que essa história se passa no Japão, com personagens japoneses e como é que essas personagens, né, se relacionam. Então a gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto, de pensar em personagens que falam como a gente, que vivem como a gente, né, em lugares que a gente reconhece, e tentar realmente nos transportarmos para esse outro ambiente, para esse outro imaginário. Isso é um dos grandes poderes da literatura, que é realmente tirar a gente do nosso lugarzinho e levar para qualquer outro lugar do mundo. No caso dessa obra, a gente é transportado mesmo para esse ambiente japonês que vai nos preparando para a obra. Bom, essa história, então, tem como duas personagens centrais dois artistas, dois artesãos, não é? Um oleiro. O que é o oleiro? É o cara que pega o barro, a terra, né, o barro, e transforma em objetos de cerâmica. E um outro artesão que pega bambus, né, e folhas feitas de papel e transforma em leques. Então percebam que são dois trabalhos manuais, muito tradicionais, antiquíssimos, né, que trazem aí todo um repertório de técnica e de arte, né, do trabalho manual, da concentração, do detalhe. E aí essas duas personagens centrais são esses dois artistas, né, esses dois artistas que trabalham com todo esse conhecimento antigo e trabalham, são as suas mãos que transformam tudo isso em coisas novas. E no início do romance, essas duas personagens, elas se apresentam pra gente de forma diametralmente oposta. Então, o oleiro é aquele cara gentil, bonzinho, que é amigo de todo mundo na aldeia. Ele é casado, ama a sua esposa, tenta protegê-la de tudo, de todo mal. E além de ser oleiro, de fazer as peças de barro que ele vende e com as quais ele presenteia os amigos, as pessoas e tal, ele tem um outro trabalho manual incrível, que é o de cuidar de um jardim. Então, como eu disse, essa aldeia fica no pé de uma grande montanha e no pé de uma grande floresta, que é essa floresta para a qual as pessoas que querem se matar vão para se enforcarem nessa floresta. Então, olha que loucura, porque isso existe de verdade. Então, ele transforma essa floresta, essa selva que precede a floresta, num jardim. Então, ele é um apreciador da natureza, mas ele acha que ele pode embelezar ainda mais a natureza. Então, o que ele quer é transformar aquelas plantas que crescem desordenadamente, quase que de uma forma selvagem, ele quer domesticar essa natureza. Então ele cuida tudo daquilo, vai agrupando as plantas por cores, por tamanho, por formato, para que aquilo seja bonito aos olhos. De uma certa maneira, a beleza desse jardim que ele transforma, que ele cuida com as próprias mãos, ela transforma as pessoas que por ele passam. Então, quando ele trabalha nesse jardim, ele deseja que os suicidas, ao passarem por esse jardim a caminho da floresta dos suicidas, mudem de opinião. E muitos mudam. Muitos, ao ver aquela beleza toda, repensam as suas próprias vidas, repensam os seus planos, as suas decepções e desistem do suicídio. E isso é sempre uma grande alegria para ele. Mas, claro que há, né, aqueles que vão convictos da sua decisão e caminham para a morte. Mas esse homem, esse oleiro, e aí é muito interessante a gente pensar no oleiro, nesse homem que mexe com a terra, né? Que assim como Deus, né, na Bíblia, é do barro que transforma o homem, então isso é uma metáfora sempre já muito utilizada na literatura pelo próprio José Saramago, vou voltar nisso daqui a pouco. Então este oleiro, este homem que transforma o barro em objetos de arte, também é esse homem que transforma a vida das pessoas e que interfere no seu ambiente. Isso é muito interessante. E é um homem de muita ternura. Ele tenta domar realmente esse instinto intuitivo da floresta e transformar isso em ternura, em beleza, em amor. Do outro lado,
está o outro artesão, que é o que fabrica os leques, que também é um trabalho delicadíssimo, né? Então ele passa ali horas e horas debruçado, escolhendo os bambus mais perfeitamente adequados para a produção do leque, depois pintando as folhas de arroz e montando. E esse artesão, ele tem uma característica muito interessante, que é um poder divinatório que ele tem desde criança, que é o seguinte: quando ele esmaga, mata pequenos insetos, ao matar o inseto, né, ao esmagar aquela mosca, aquele bichinho que está passando, é nessa pequena morte que ele tem uma antecipação do futuro. Cada pequena morte é para ele uma premonição, uma vidência de algo do futuro. E aí, desde criança, ele tem isso e as pessoas sempre o desencorajam, né? Os próprios pais o desencorajavam. Não faça isso, não é bom se meter a conhecer o futuro, principalmente quando o preço a se pagar é a morte, mesmo que seja de um inseto. E aí, ao longo da narrativa, o que acontece é que essas pequenas mortes, que lhe dão pequenas evidências, não são mais suficientes. Então, ele precisa de mortes maiores, ele precisa de evidências cada vez maiores, e ele é um homem que se torna muito amargo. Ele quer alterar os destinos humanos por esse poder da evidência, e ele se torna um homem tão rude, um homem cruel, de trato muito grosseiro com as pessoas. Ele tem uma irmã mais nova, que é uma personagem feminina que vai ser muito importante no decorrer da narrativa. Ela é bem mais nova, assim, quase uma menina, e ele a trata sempre com muita rudeza. Tem uma outra mulher na casa que cuidou dessa menina desde criança, uma espécie de serva, e ele também, né, a trata com muita grosseria sempre. Ele é como se fosse um deus revoltado com a própria criação, porque ele também cria belezas, ele cria aqueles leques a partir dos elementos da natureza, mas ele é sempre revoltado com essa criação, nunca é suficiente para ele. Então, num primeiro momento, o romance apresenta essas duas personagens como opostas. E eles são vizinhos, vive um de frente para o outro, da janela de um dá para ver a casa do outro. Então, a alegria de um está sendo sempre aqui espiada e, de certa maneira, espezinhando a tristeza do outro. E aí a tristeza, a rudeza, o amargor desse daqui sempre se reflete na casa da frente. Eles começam vivendo, né, no romance, uma coisa meio cordial, de olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mas que isso vai gerando uma aspereza ao longo da narrativa que vai se transformar num ódio. Eles passam a se odiar, né? E um a querer destruir o trabalho do outro, um querer acabar com a vida do outro, a ponto deles planejarem a morte um do outro. Então, o romance vai tomando caminhos, né, bastante interessantes, que vão despertar no leitor mesmo a curiosidade. É um texto que nos pega, sabe aquele romance que você fica ávido em ler e conhecer o final? Então, é muito interessante, a história é realmente incrível. Agora, vamos pensar em alguns aspectos aí para você, leitor, quando estiver fazendo a obra, né, fazendo a leitura dessa obra tão bonita, que você vai pensando. Um desses aspectos é esse, dos dois personagens que são criadores, que são como Deus, não é? Eles estão tentando criar o mundo, ou recriar o mundo, e também estão tentando recriar a si mesmos. Isso que é muito legal da gente perceber, que essa tentativa de interferir no mundo à sua volta também é uma tentativa de interferir em si mesmo, de se transformar. Mas é muito difícil a gente olhar para a gente mesmo. Muito difícil esse processo de transformação. E não vai ser fácil para as nossas personagens. E aí eles acabam criando esse espaço de convívio, porque eles são vizinhos, eles se veem o tempo todo, os dilemas de a comunidade toda sabe, então eles compartilham isso num espaço de convivência que é muito tenso e que é muito amargo. E também é interessante pensar que os dois são dois rebeldes no ato da criação, não é? Porque as suas criações, elas são rebeldias contra o senso comum, contra a maneira como as coisas estão, contra uma possível ordem que já exista e que eles não aceitam, então eles querem transformar isso a todo custo. O livro é cheio de oposições, então, mas são oposições muito interessantes, porque a gente precisa pensar e parar de achar que a oposição são os extremos que nunca vão se tocar. Então é interessante a gente pensar nas oposições desse livro também como se fossem oposições espelhadas, né? Então, de um lado, você tem a selva, aquelas plantas que nascem todas desordenadas, e essa selva ela se espelha no jardim,
que o oleiro vai transformando e vai construindo. Então não é que a selva é uma coisa e o jardim é outra, porque esse jardim é a selva que se transformou. Então percebam que eles se olham, né, no espelho. No mesmo sentido, você tem os suicidas que se refletem nos viventes, porque você tem os suicidas e tem aqueles que desistem do suicídio e vão se tornar viventes. Então era um suicida que agora é um vivente. Então essas imagens também vão se transformando. Tem o amor e o ódio presentes no romance. Tem a luz e a escuridão, a visão e a cegueira. Porque o nosso artesão que faz os leques ao longo do romance, ele vai descobrir na vidência que ele vai ficar cego. E ele trabalha com a visão, porque ele precisa escolher o bambu, ele precisa escolher a folha do arroz, ele precisa fazer os desenhos. E como é que ele vai fazer isso cego? E aí é muito interessante porque a questão da memória, ele tenta gravar na memória. Ele olha para a natureza, ele olha para as flores, ele olha para as coisas, ele quer registrar aquilo na memória para que quando ele fique cego, ele ainda se lembre. Então tem essa questão da memória que também é muito interessante. Bom, no transcorrer da narrativa, eles vão se transformando, os dois personagens centrais, né? O oleiro e o artesão. E não necessariamente eles vão se transformando para melhor. Então eles acabam, de certa maneira, trocando de lugar. De novo a questão do espelho, né? É como se eles fossem o mesmo. Eles se olham, não se reconhecem, porque é muito difícil a gente se reconhecer, principalmente quando a gente não se conhece. Como é que a gente se reconhece na figura do outro? Como é que Narciso poderia se reconhecer no espelho d'água se ele não conhecia a si mesmo, se ele não conhecia como era a imagem dele? Então, por isso que ele não se reconhece. Então, as duas personagens vivem também um pouco esse conflito de não poderem se reconhecer porque eles não se conhecem. E esse conhecimento e a construção do mundo em volta deles se dá muito por meio da palavra, pelo poder da escrita, é o poder da literatura, é disso que a gente está falando em todos os vídeos, é disso que todas as grandes obras estão falando. Então é por meio das palavras que as personagens escolhem e que são muito poéticas. O poéticos do título não é à toa, o livro é todo muito poético. Então, cada vez que eles vão escolhendo palavras, eles vão transformando o mundo à sua volta. Um dos exemplos está na página 56 do livro, vou ler para vocês um trechinho para ter esse gostinho do que essa leitura tão poética. Então, a Matsu, que é a irmã do artesão que faz os leques, que é essa menina que está sempre tentando deixar o ambiente mais leve, né, mais agradável, está tentando acalmar o irmão, deixar as coisas um pouco mais bonitas, é um momento em que nós temos o narrador falando sobre ela. Pelo som, Matsu distinguia as pessoas e as memorizava sem confusão. Por simpatia, as poucas pessoas da comunidade gostavam de alegrar a jovem cega, contando-lhe apenas peripécias engraçadas, aventuras e espantos cômicos que serviam de ajuda para o carrego da escuridão. À noite, sem ignorar o terrível da vida, mas querendo também alegrar o irmão e a sua mãe perto, Matsu falava, tantas vezes, inventando versões próprias para os boatos mais simples, conferindo-lhes maior grandeza e maior interesse. Então percebam que ao recontar as histórias, ela as recria, ela torna as histórias mais interessantes, mais legais, mais apropriadas para cada momento. Então é o poder da palavra transformando aí a realidade. Num outro trecho, lá na página 110, também sobre a Matsu, sobre esta irmã, essa menina cega que é irmã do artesão, nós temos o seguinte parágrafo. Andou para casa a escolher palavras. Pensava que era como Matsu fazia. Escolhia palavras como se mudasse a realidade segundo o modo de dizer. Se o contassem cuidado, mais cerca passaria da solução. As palavras mudavam tudo. Então percebam que a nossa personagem do artesão aprendeu com a irmã. Então, quando ele volta para casa e ele vai precisar dar uma notícia terrível em casa, ele vem repensando essa notícia, essa história, escolhendo as palavras, porque as palavras mudavam tudo. Então, a maneira de contar vai mudar a maneira como essa história aconteceu. E aí, tem mais dois aspectos para os quais eu gostaria de chamar a atenção de vocês, para quando vocês estiverem fazendo a leitura, vocês pensarem um pouco nisso
E também para a gente perceber a grandeza da obra, a grandeza de repertório, de referências, e para que nós, como leitores, também, né, possamos ir compondo o nosso repertório de leituras e interligando os nossos conhecimentos, né? Lá na página 94 do nosso livro, tem uma coisa que é muito interessante, que é um momento em que o nosso oleiro vai queimar o barro, né? Vocês sabem que para que o barro se transforme num objeto de cerâmica resistente, durável, para que a tinta não desbote, para que o barro não, né, derreta quando você joga água, ele precisa ir ao forno a temperaturas altíssimas. E esse é um momento de grande alegria, que os vizinhos se reúnem em torno do grande forno, em que o oleiro vai colocando as peças lá dentro, todo mundo acompanha isso como uma grande festa, e todo mundo bebe cerveja e fica feliz, e é um momento muito interessante. E aí eu queria ler 2 trechinhos que vão nos remeter, não é, a conhecimentos aí muito interessantes. Então vamos lá. O primeiro trecho é o seguinte: juntavam-se em torno do grande forno para vigiarem o fogo do oleiro. Estavam as peças moldadas, empilhadas no quebra-cabeças do estômago daquele incêndio e iam arder-se até se mudarem. O barro gosta, diziam. Os amigos de Saburo conjecturavam as chamas para que fossem certeiras, cheias a passarem por todos os interstícios, a enfeitiçarem a terra para se tornar pedra suave, inteligente e boa de usar. Então, olha a poeticidade, olha como é bonito o jeito que o nosso narrador descreve essa cena. Então, percebam, né? Lembrem-se desse momento da queima aí dos objetos de louça. Aí, um pouquinho mais para frente, vamos lá. As pessoas iam ao fogo agradadas com o calor. A primavera hesitava e as temperaturas haviam descido violentamente. O fogo do oleiro valia de sol preso. Um sol agrilhoado para pequenas conversas acerca da necessidade de continuarem a viver. E aí é muito interessante a gente pensar nesse sol agrilhoado e nessa luz e nesse fogo que faz com que as pessoas vejam aquela realidade de uma determinada maneira. E é interessante a gente pensar na caverna do Platão aqui, porque o mito da caverna, vocês se lembram, Google para quem não lembra, no mito da caverna, você tem esses homens que são agrilhoados, que são presos na caverna e vivem olhando para as sombras produzidas por esse grande sol agrilhoado, né? Essas sombras produzidas por esse fogo, e as pessoas acreditam que aquelas sombras e que aquilo que eles vivem é a realidade, quando a realidade está lá fora, está na luz, mas poucos são aqueles que se atrevem a abandonar o conhecido para ir lá para fora. Então é uma metáfora linda que o nosso narrador vai usar aqui no Homens Imprudentemente Poéticos, porque é uma imprudência você desconfiar das sombras, é uma imprudência desconfiar desse falso sol agrilhoado, é uma imprudência abandonar o que se conhece em busca do desconhecido, e é uma imprudência o que esses homens aqui estão prestes a fazer, que é se debruçar sobre uma luz verdadeira e poder se observar e se conhecer, né, se olhando nesse espelho de luz verdadeira. Então vale a pena ter em mente a caverna do Platão na leitura da obra. Aqui tem tudo a ver com o livro A Caverna, do José Saramago, que é daquelas coisas mais lindas no mundo, que a pessoa não pode morrer sem ler esse livro, porque realmente sua alma está fortemente comprometida, então precisa ler esse livro. E lá a personagem central é um oleiro, é este homem que trabalha com o barro, que também trabalha com o forno, né, que trabalha com esse sol agrilhoado, e é um homem que vai passar por um processo também de conhecimento e reconhecimento e compreensão do que é o mundo à sua volta. Então é uma metáfora lindíssima que vale muito para os nossos dias de hoje. É incrível como a literatura consegue olhar para frente, consegue olhar para o futuro com uma evidência estarrecedora. E nesse livro, o José Saramago, há mais de 20, 30 anos, nos dizia como seriam os dias de hoje, e ele, infelizmente, estava certo. Então, é a dica de leitura dentro da dica da leitura. Vale muito a pena também procurar lá A Caverna do Saramago. Bom, o outro item que eu queria trazer, o último, é esse sobre a memória. Porque como a nossa personagem sabe que vai ficar cega, como a irmã, ele quer gravar na memória, sabe? Como gravar, escrever mesmo dentro dele as sensações, as cores, as flores, para que ele tenha lembranças disso no futuro. E aí eu selecionei um trechinho aqui na página 121, em que ele fala dessa questão da memória.
ele olha para as coisas e ele quer gravar, né, aquilo. Então ele vai dizer o seguinte, nosso narrador. Sem tangibilidade, ver humilhava a memória, que nunca recuperaria a completude de coisa alguma. A memória era o resto da realidade, uma sobra que mutava para a ilusão com facilidade. Tinha-se obcecado com a ideia de arrancar as imagens pelo pé, igual se fazia às flores, arrancá-las pelo pé para enfeitar o dentro dos olhos, como se houvesse ali um compartimento infinito para acomodar céus inteiros e bichos, leques perfeitos e a transparência das águas. Passaria a ter um olhar cativo, aprisionado por gula e direito nesse interior. Talvez até seguisse pintando. Pintaria a exatidão do que capturara antes da escuridão. É incrível, né? Então essa questão da memória, do que é a realidade, do que é a ficção, do que é o amor, do que é o ódio, todos esses opostos não são necessariamente tão opostos, né? Eles vivem aqui muito mais no limiar do que qualquer outra coisa. Bom, uma coisa que a gente precisa ter em mente quando lê o Walter Ugumãe é que os temas dos quais ele trata são muito pesados, são às vezes violentos mesmo, são difíceis. Por exemplo, a Matsuki, a irmã do artesão, ele quando ele prevê que vai ficar cego, ele sabe que vai ficar pobre, que ele não vai ter mais como se sustentar, como sustentar a casa, como sustentar a irmã, então ele precisa dar um jeito. E aí o jeito que ele dá é vender essa irmã para um homem mais velho, em casamento. Então, porque aí ele garante que no futuro ela vai ter quem cuide dela. É uma coisa terrível. E aí ele diz na aldeia que ela se perdeu na floresta. Então são temas muito dolorosos, são temas muito difíceis. E ele vai tratar disso com uma poeticidade, com um lirismo, como vocês puderam perceber nesses pequenos fragmentos, que transforma a obra numa obra que a gente lê com muita leveza. Mas o leitor tem que estar atento, porque às vezes essa leveza está disfarçando um tema muito difícil e o leitor não pode deixar passar em branco. Então, de novo, são os opostos que não são tão opostos assim. São itens muito difíceis, são questões muito complicadas, violentas até, desumanas, e que ele trata com muita poeticidade, com muito lirismo, e isso caminha de maneira imbricada. Isso a gente vê muito em outras obras dele, principalmente nessa que não consigo decidir qual eu gosto mais, mas é uma das que eu mais gosto, que é A Desumanização. É uma obra um pouco anterior, Homens Imprudentemente Poéticos, mas que é um texto também, é uma história muito triste, muito difícil, tratado com uma beleza, com uma poeticidade, um uso da língua que é incrível, né? Então vamos lembrar sempre que a literatura é aquilo que o artista, que o escritor faz da língua, e ele trabalha a língua portuguesa de uma maneira incrível. Bom, esses são os aspectos que eu queria destacar para você, leitor, na leitura do Walter Ugumãe. Espero ter despertado em vocês a vontade de ler essa obra, de ler mais sobre o Walter Ugumãe, né? Pesquisa, tem muitos vídeos dele na internet, ele é um artista que está bastante na mídia, então dá para ler muitas entrevistas, ele está bastante atuante aí nas mídias digitais. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, curtam, compartilhem, mandem para mim os seus comentários, e quem não assinou o canal ainda, assina para receber as próximas notificações. Vejo vocês na próxima leitura.